Oi, gente. Hoje vamos ter mais uma lição sobre esse tema básico da revista, que é a maturidade cristã, fé, experiência e convivência. A lição de hoje trata de dons e ministérios. E esse é o texto bíblico base, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8. E eu destaquei aqui no slide os versos 4 a 6, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, seguindo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse texto, então, é um texto bastante conhecido e nos traz aí alguns conceitos que são fundamentais, não só naquilo que a gente leu, mas em todo o livro de Romanos, para entender o que são dons e ministérios. Esses conceitos são graça, unidade e serviço. Graça, porque, como nós vamos ver, os dons são concedidos por Deus, não são mérito nosso. Unidade é o que nós somos conclamados a ter em meio à nossa diversidade. E serviço é aquilo que dá sentido aos dons que a gente recebe de Deus. E essa metáfora que Paulo usa do corpo, ela vai justamente destacar o como nós somos diferentes. E assim como no corpo, cada órgão tem as suas responsabilidades, são distintos uns dos outros e não tem uma hierarquia entre eles, todos são importantes, assim seja na igreja também. Somos diferentes e temos que ser complementares. Os nossos órgãos não podem existir um sem o outro, e como Paulo fala depois, ninguém pode falar, nenhum órgão pode falar, não precisa do outro. Assim também nós na igreja precisamos muito uns dos outros e, obviamente, precisamos, acima de tudo, de Deus, não é? Bom, dons e ministérios aparece na história da igreja metodista quando a gente passa por uma mudança muito importante, a igreja passou por uma mudança muito importante. Antes de dons e ministérios, o que havia na igreja eram órgãos como secretarias e como organizações mais formais, mais burocráticas, que em cada igreja local elegia os representantes para trabalhar. Então, tinha lá o seu secretário de alguma coisa, tinha os vogais, então, o secretário de comunicação, secretário de evangelização, comissão. E aí, isso era algo assim que dependia de ser eleito. 12 ministérios foi uma reformulação que a Igreja Metodista implantou, onde ninguém precisa ser eleito num concílio, coisa assim, mas todas as pessoas vocacionadas e que se sentem preparadas, que são reconhecidos pelo pastor e pela comunidade como tal, podem exercer o seu ministério. Então, foi um novo arranjo organizacional. Só que esse, mais do que um simples programa, mais que um simples movimento, a base é um novo estilo de vida. Um estilo de vida que marca um compromisso da igreja com a sua missão. Isso foi no final dos anos 80 que aconteceu. E o que é o dom? Dom é uma capacidade, mas a capacidade que é dada a nós pelo Espírito Santo de Deus e para cumprir uma missão. O dom é mais do que o talento. O talento, muitas pessoas já nascem com ele, ou desenvolvem por conta própria. E o dom é algo que é concedido por Deus. Há essa diferença. Claro que uma pessoa pode ter as duas coisas. Alguém, por exemplo, pode ter um talento para cantar, algumas pessoas têm, cantam com uma voz muito bonita. E, ao mesmo tempo, podem ter o dom da música. Deus pode conceder a elas o dom de, ao louvar, tocar o coração das pessoas. Então, às vezes, as duas coisas estão juntas, mas não são sinônimos. O dom, então, ele se destaca por isso, porque é concedido por Deus e, sendo concedidos por Deus, eles vêm
pela graça. Os dons não vêm pelo nosso mérito. Então, nossa, esse irmão, essa irmã aí tem esse dom, tem aquele dom. Como que essa pessoa é abençoada? Sim, essa pessoa foi abençoada por Deus, mas ela não é melhor que você, não é melhor do que ninguém. Ela tem esse dom porque foi Deus quem concedeu a ela. E quais são os dons? São inúmeros. Paulo, na carta aos Romanos, em outras cartas dele, cita todos esses que estão aqui. Cada um deles diferente do outro. E ele não diz que são só esses dons que o Espírito pode conceder, não. O Espírito Santo concede muitos outros dons, como esse aí. E olha, nenhum desses pode ser considerado superior ao outro. Infelizmente, muitas vezes nas igrejas, alguns desses se destacam, as pessoas são admiradas, olha, esse irmão, essa irmã tem dom tal, mas olha, todos esses dons são importantes, todos esses dons são bênçãos de Deus e precisam ser usados e colocados à disposição da missão, porque eles são concedidos para isso. Ninguém recebe um dom à toa. Deus só concede dons às pessoas para que elas usem esses dons. Então, visam um fim proveitoso. E não somos nós que escolhemos os dons que a gente vai receber. Na verdade, essa concessão é conforme a vontade de Deus. Tem a ver com o reino de Deus, com a missão de sinalizar e implantar o reino. E pode levar também, normalmente leva em consideração, a nossa personalidade e os talentos que a gente já tem. E é algo que não é individual. O dom, ele é dado para uma pessoa para que essa pessoa, se una a outras pessoas, as abençoe com esse dom e tenha a força do conjunto se articulando com outros dons dessas pessoas. E eles visam que ministérios são para a glória de Deus e não para a glória de quem os possui. Visam edificar o corpo de Cristo e prestar serviço, individualmente às pessoas ou à sociedade. Bom, mas então ministério, né? Visam o ministério. O que é um ministério? É o espaço onde nós servimos a Deus e ao próximo, aplicando os nossos dons e buscando, assim, cumprir a missão que Deus nos confia. Então, o ministério é o espaço propício para o exercício dos dons. E também, os ministérios hoje são organismos das igrejas locais, que substituem as antigas comissões, como eu falei. Então, quando surge um ministério? Quando pessoas que têm determinados dons, que manifestam determinados dons, são reconhecidas pela igreja com a sua intenção de fundar um determinado ministério, de iniciar um trabalho desse determinado ministério. Isso não é igual em todas as igrejas, embora tenha alguns ministérios que todas as igrejas têm, os cânones, até são a legislação da igreja metodista, até dizem que alguns ministérios são necessários em todas as igrejas, como o ministério de evangelização, como o Ministério de Ação Administrativa, por exemplo, tem alguns que são necessários, o Ministério de Ensino, em todas as igrejas. Mas outros vão variar de acordo com a necessidade de cada comunidade. Por exemplo, há igrejas que têm ministérios voltados, por exemplo, para meninos e meninas de rua, em situação de rua. Que não é uma coisa que tem em todos os bairros, em todas as igrejas. Então, cada igreja, à luz das necessidades missionárias e à luz dos dons que Deus concedeu para os seus membros, vai se organizar em ministérios. E esses ministérios, eles precisam representar isso. Os dons colocados na prática e ver sempre o reino de Deus está sendo glorificado por esses ministérios, as necessidades do corpo de Cristo, da comunidade, estão sendo atendidas? Ou, como se diz, qual a dor que podemos curar
com esse ministério, qual a necessidade de alguém ou de que grupos a gente pode atender. E qual é o nosso papel nisso? Os dons são dados por Deus graciosamente. Os ministérios devem ser criados pela igreja, não uma ação voluntariosa nossa. O nosso papel é exercer os ministérios dos quais nós participamos com total zelo e com amor. Não pensando de nós mesmos, nada do tipo somos os tais, somos os melhores, somos incríveis, não, pensando com moderação. Trabalhando de forma articulada com outras pessoas que exercem o mesmo ministério, outros ministérios, que têm o mesmo dom da gente ou que têm outros dons. E na proposta de dons e ministérios, que a Igreja Metodista abraçou já tem bastante tempo, diz que todos na igreja devem trabalhar em pelo menos um ministério. Isso é muito importante, que a gente não fique só com os dons para si próprio, mas que trabalhe em algum ministério. E os diferentes ministérios precisam trabalhar com esses 3 grandes parâmetros. Primeiro, reconhecer a diversidade de ministérios e de dons. Nenhum ministério deve se julgar maior, mais importante ou mais nobre que os outros. Todos são imprescindíveis. Precisam trabalhar em unidade. As igrejas devem ter planos de ação, devem ter propostas que envolvam todos os seus ministérios daquelas que são suas prioridades missionárias para um determinado período. Então, os ministérios não é assim, cada um faz o que acha melhor, não. Devemos estar orando, buscando orientação de Deus e aí articulando ações, prioridades, planos em conjunto. E devemos também desenvolver a mutualidade. O que é a mutualidade? É quando há apoio mútuo, quando um ministério se preocupa em dar sustentação aos outros. Então, eu vou dar um exemplo. O Ministério Infantil, que trabalha com crianças, vai ter uma programação. Que tal o Ministério de Ação Administrativa priorizar a obtenção de recursos, de infraestrutura para a programação? O Ministério de Ensino mobilizar também professoras e professores para dar apoio. O Ministério dos Jovens, dos Juvenis, participarem ativamente, né, a sociedade, o Ministério, das mulheres, dos homens. Então, todos os ministérios precisam dar apoio mútuo um para o outro. Jamais atuar como concorrentes ou como se fossem isolados. Bom, 12 ministérios é uma dinâmica de funcionamento que foi adotada pela Igreja Metodista e por outras igrejas também, e que eu tenho certeza que veio da vontade de Deus, que é uma bênção, mas se torna uma bênção quando a gente leva a sério. Quando a gente se coloca à disposição para receber dons de Deus e para usar esses dons de ministério com todo o zelo que deve haver. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça em nós o desejo de servi-lo da melhor maneira possível, através da atuação dos ministérios que abençoam pessoas e a sociedade como um todo. Amém.